Estamos de volta, Vida e Saúde, hoje batendo um papo muito importante sobre prevenção do suicídio. Vem pra cá, a gente já trouxe aqui algumas maneiras que você pode ajudar alguém. E agora, vamos falar um pouquinho dessa campanha que tá crescendo, tá ganhando força cada ano, né? Combatendo, prevenindo. Quando a gente pensa em Setembro Amarelo, a nossa mente normalmente se volta ali para as pessoas com ideação suicida. Muitas vezes a gente se esquece dos familiares e amigos que também sofrem profundamente. E é por isso que a gente vai trazer aqui agora a oportunidade de você conhecer o trabalho de uma associação que está dedicada a apoiar pessoas enlutadas por suicídio. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Apesar de ser uma das campanhas mais conhecidas no país, os números continuam a crescer. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É um número alarmante, não é mesmo? Essas 14 mil pessoas também representam 14 mil famílias profundamente impactadas. E o que acontece com essas pessoas que ficam? Hoje você vai conhecer uma associação que oferece acolhimento para enlutados que perderam entes queridos por suicídio. A ABRAS significa Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Ela surgiu com a ideia, né, a sementinha que eu falo, foi em 2020, em um encontro que nós tivemos em um congresso, o terceiro congresso de prevenção do suicídio, promovido pela ABEPS, que é uma entidade, uma associação também, de pessoas que estudam, né, o fenômeno suicídio. Então nós tivemos um encontro nacional dos sobreviventes, e ali surgiu a ideia da gente se juntar para ter força para fazer alguns movimentos com relação de acolhimento ao sobrevivente enlutado. Porque eu sou uma sobrevivente enlutada pelo suicídio. Minha filha faleceu em 2017, vítima de suicídio. E até então eu não entendia, não sabia nada sobre o que tinha acontecido, né? Por que suicídios acontecem, o que levou ela a fazer o que fez. E foi através de encontrar outras pessoas, né, de grupos de apoio, que eu entendi algumas coisas e consegui, a partir daí, ressignificar minha vida. Então eu montei um blog, eu e meu esposo montamos um blog para falar sobre o luto por suicídio, depois um grupo de apoio e depois disso surgiu a ideia da associação. O suicídio é um fenômeno multifatorial, o que torna difícil identificar quando alguém está pensando em tirar a própria vida. Falar sobre suicídio é um tema complexo e essa forma de morte costuma deixar muitas dúvidas e um peso significativo para os familiares e amigos que ficam. Essas perguntas que a gente fala que é as perguntas sem resposta, né? Fica se questionando o porquê e se. E se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse voltado cedo, se eu tivesse escutado, se eu tivesse atendido aquele telefonema, se eu tivesse ficado mais um pouco, se eu não tivesse deixado sozinho. Essas são praticamente todos os sobreviventes com quais eu conversei sempre tem essa coisa. Se eu tivesse feito algo diferente, será que a história seria diferente? O final seria outro? Então, eu acho que o EC, né? A gente fala EC. Então, a gente se volta muito tentando mudar o que aconteceu, que é humanamente impossível, mas eu não sei explicar, e ninguém consegue explicar também, o sobrevivente, ele não consegue explicar por que a gente tem esse pensamento, de que poderia ter evitado se tivesse feito alguma coisa diferente naquela data, naquele dia, naquela hora. E então fica com isso, né? E se eu tivesse feito algo, né? E mudado de médico, levado em tal internado, muitas vezes. Por que eu não internei? Por que eu não... Né? Então, assim, trancado no quarto, feito alguma coisa assim, para ter evitado, ter impedido naquele dia. Mas a resposta é que muitas vezes a gente não vai, né? A gente não vai ter essa resposta, lógico, mas será que seria o suficiente? Aquele dia poderia ter sido, né? Poderia ter evitado e mais para frente. Né? Essas são as perguntas que nós fazemos o tempo todo.
Imagine ter que lidar com a dor de perder alguém que você ama muito e, além disso, ainda sofrer preconceito por parte de outras pessoas. Muito difícil, não é? Mas é exatamente isso que muitos sobreviventes enlutados por suicídio enfrentam constantemente. Então, o sobrevivente enlutado, ele fica sendo marcado, né? Ele fica marcado como a família que perdeu alguém por suicídio. Então fica com aquela marca de que não cuidou, não amou, não olhou, não foi o suficiente, né? Como uma família fracassada. Então tem esse estigma, tem o preconceito que as pessoas falam, mas o que acontecia naquela família para levar uma pessoa a ter feito isso, né? E isso acaba atrapalhando o sobrevivente enlutado, porque no luto, né, de uma morte comum, por um acidente ou por uma doença, geralmente a comunidade ela é solidária à família que perdeu alguém. E no suicídio nem sempre é assim. As pessoas se afastam, elas nos olham de outra forma. E muitas vezes assim, isso machuca muito a gente, né? Da forma como nos olham, né? Nos veem como uma família que não olhou, não cuidou, não tratou. Então é um luto solitário. Nós costumamos falar que é um luto muito solitário. Foi pensando em todo esse sofrimento que Terezinha decidiu criar essa associação. A Abrases acolhe quem precisa, leva informação para quem não tem e ajuda nesse processo de recomeço. Então a Abrases ela quer levar ao sobrevivente enlutado, né, uma forma de acolhimento. Por enquanto nós estamos fazendo o trabalho virtual, com lives, com textos escritos por sobreviventes enlutados, relatando como é o luto, né, por suicídio. E nessas lives as pessoas fazem depoimentos, né, delas de como está sendo o processo de luto para elas, o que ajuda, o que não ajuda. E isso, de certa forma, conforta outras pessoas. Nossos associados, né, a maioria dos nossos associados tem projetos pessoais que são grupos de apoio. Então esses grupos de apoio eles acontecem em vários lugares do Brasil, né, com encontros que reúnem pessoas que são enlutadas e nesse espaço essas pessoas elas podem trocar experiências, ter um espaço seguro, sem julgamento, um local empático, onde elas podem falar sobre os seus sentimentos. Então a intenção da Abrases é aumentar, que tenha mais grupos de apoio para as pessoas, né, poderem compartilhar. E também fazer atendimentos individuais, porque o grupo de apoio, nem sempre uma pessoa se sente à vontade no grupo de apoio, porque com outras pessoas. Né? Contar a história tão íntima, que machuca tanto, né, para as pessoas que eles não conhecem. Então, o atendimento individual. Então, esses são um dos primeiros passos que nós estamos pretendendo fazer. Então, além das lives, além dos grupos de apoio, ter um atendimento presencial ou virtual para as pessoas que perderam alguém por suicídio. O trabalho que a Abrases faz é incrível, mas ao mesmo tempo que a equipe se dedica a ajudar outras pessoas, eles também têm que lidar com a dor de não ter mais quem amam por perto. A intenção da Abrases é essa, é levar informação, é acolher, educar as pessoas sobre, né, a prevenção e a pós-venção. E assim, nós somos, eu costumo dizer que a gente está engatinhando ainda, né? Nós temos apenas 2 anos, vai completar 2 anos. Então, eu fico feliz de certa forma, né? Uma felicidade assim estranha, mas o trabalho está sendo reconhecido, então estou seguindo, eu acho que é o caminho certo. Estou conseguindo seguir, levar a minha vida adiante com esse trabalho. Muitas vezes as pessoas falam de propósito, de missão, e eu tenho uma certa dificuldade em aceitar isso, sabe? Porque às vezes eu falo assim, poxa, eu precisei perder minha filha para fazer um trabalho desse. E então é uma sensação muito estranha, vou falar para você, não é uma coisa assim
Não, ontem eu falei assim, agridoce, não é agridoce, é uma coisa assim, doce e amarga, é muito estranho, não dá para explicar. Uma dualidade. É uma dualidade sempre, assim, sabe? Você tá fazendo, mas tá faltando um pedaço ali, né? Não é fácil, mas eu consigo fazer, tô conseguindo. Muitos sobreviventes enlutados por suicídio buscam se especializar para ajudar o máximo de pessoas possível. A Abrases é formada não apenas por profissionais de saúde, mas também por pessoas que lutam todos os dias para ressignificar a dor da perda. Quem somos? Somos a junção dos pedaços espalhados pelo chão que se abriu debaixo de nossos olhos. Somos a mudança que nunca planejamos fazer. Somos tristeza em qualquer dia da semana e somos a alegria que tivemos que reaprender a encontrar. Somos fé e esperança, mas somos também loucura e solidão. Somos resiliência. Somos guerreiros, fortes, mas a verdade é que não queremos ser nada disso. Somos o que sobrou quando alguns dos nossos decidiram partir e somos o que conseguimos fazer de nós, mesmo com a história que nos foi imposta. Somos aprendizado constante e somos o que restou da gente. Então, somos o que tentamos manter vivos dos nossos, e aí somos Marina, Marcelo, Júlia, Maria, Pedro, Gabriela, Pietro, Alielson, Felipe, Jordana, Rafael, Anderson, Humberto, Eduardo, Thales, Arielle, Zoltán, Mariana, Júnior e tantos outros. Somos muitos anônimos ou não. Somos a Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. A Abras. Somos a Abras. Difícil, né? Atravessar o luto sozinho é complicado. Não é uma tarefa nada fácil e pode se tornar ainda pior, né, em casos em que envolvem ali as vítimas de suicídio. Se você está passando por isso, eu convido você a buscar ajuda. A entidade que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo pode ser encontrada pelo site abraces.org.br. Está passando aqui, mas se você preferir ligar, o telefone é 0 operadora 11 3907 0134. Uau! Sem palavras, né? Mas, ao mesmo tempo, deu para perceber como na dor, ela ainda busca... Quem ficou precisa arranjar um jeito de seguir em frente, não é, gente? Quando a gente vai pensar em cuidado, né, ou numa campanha como nesse mês do Setembro Amarelo, a gente tem pelo menos 3 olhares para a gente ter. A gente precisa promover saúde. Então, a gente também precisa prestar atenção em como é que a gente promove bons momentos, boa saúde mental. A gente precisa prevenir suicídio. E aí as campanhas e as conversas que a gente também vem tendo até agora. Mas a gente também precisa pensar no que a gente chama de pós-venção. Né? Na situação de um suicídio efetivo, a gente tem uma vítima, a gente precisa pensar no que fazer depois também para os familiares, para as outras pessoas. Talvez eu me engane um pouco com o número, mas que diz que para cada vítima de suicídio, a gente tem 138, se eu não me engano, pessoas que são impactadas diretamente por essa morte. É muita gente. São as famílias, claro, que têm esse cuidado, esse impacto mais direto, mas a gente tem os colegas de trabalho, os colegas de escola, que também precisam ser olhados. Muito bom a gente ter esse apoio agora para contar também. Nós temos aqui várias participações que chegaram para a gente online. Nós abrimos essa pergunta sobre qual dor já fez você parar e pensar talvez em desistir de tudo. E muitas interações chegaram, a gente quer trazer aqui, o Dr. César, a doutora Vivian vão responder, mas a gente precisa de um intervalo. Na volta, então, você confere aqui essas participações. Só quero fazer um lembrete para você, olha, vem aí a Semana Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi, vai acontecer esse mês, agora em setembro, é de 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Então, olha, já vai se preparando aí, porque está imperdível. A gente vai ali e volta já.